Boa tarde. Os casos de Covid-19 em Ouro Fino e região, a forma e evolução da doença, como ela se manifesta, agressiva ou não nos pacientes. Eu converso no Espaço Livre de hoje com o diretor técnico da Santa Casa de Ouro Fino, médico pneumologista Rodrigo Magaldi, que também é vice-prefeito de Serra Negra e todas as semanas tem elucidado dúvidas dos ouvintes da difusora. Boa tarde, Rodrigo Magaldi, um prazer tê-lo aqui conosco na rádio, novamente no Espaço Livre, para esclarecer dúvidas sobre esta doença que assolou o mundo e deixou muitas pessoas assustadas, muitas dentro de suas casas, e outras que se arriscam sem prever os danos que podem trazer a si próprios ou até mesmo a seus familiares e outras pessoas. Luciana, boa tarde a todos os ouvintes, ao pessoal do Espaço Livre. Vamos aqui colocar aí em dia as informações sobre o Covid, o coronavírus. Nós tivemos mais um caso positivo, acompanhante daquele primeiro caso, e mais um caso positivo de um rapaz que está estável, bem, já com IgG positivo. O que significa? Ele já tem, na verdade, os anticorpos de defesa. Então ele teve um quadro há uns 25 dias atrás, gripal, com um quadro simples, sem nenhuma complicação maior, e agora no exame dele, o IgG já veio positivo. O IgG positivo, Luciane, para os ouvintes, é importante saber que no teste que a gente faz, existem dois tipos de anticorpos diferentes. O IgM, que quando vem positivo indica que a doença está em atividade, e o IgG, que só vai positivar depois de 14 até 20 dias depois do início do IgM positivo. Então já demonstra que o indivíduo já teve o contato e já desenvolveu a defesa necessária também. Nesse caso da acompanhante, que também manifestou a doença, ela teve um teste antes negativo, e depois veio com esse positivo. Isso Sim. Também, o teste dela também foi feito de anticorpos? Também foi feito de anticorpos. Foi feito o teste de anticorpos e também o teste específico, o teste em PCR, que é a Polychain Reaction. Então, esse que veio positivo. Na verdade, o teste de anticorpos, o teste rápido, ele tem uma janela, Essa janela, até 7 dias do contágio, ela pode vir negativa. Esse exame pode vir negativo, não demonstrar o aparecimento de nenhum anticorpo e, portanto, vir um falso negativo, que foi o caso dela. E ela, no caso, também já teve a doença ou ela está ainda em monitoramento? Ela já teve a doença, Ela apresentou, na verdade, lá atrás, junto com o companheiro, apresentou um quadro gripal. O quadro dela, graças a Deus, foi bem mais brando, bem mais leve, e a gente também tomou os mesmos cuidados de isolamento, mesmo aqui, durante a internação do companheiro dele aqui no hospital, tomamos os mesmos cuidados em relação a ela. Então ela também passa bem agora? Passa bem também, graças a Deus. E com essas duas pessoas que foram, de certa forma, menos sintomas, quase assintomáticos, essas duas pessoas, elas podem conviver hoje com as pessoas na rua, normalmente, sem causar nenhum medo às outras pessoas, porque existe aquele medo, as pessoas às vezes isolam essas pessoas com medo de se contaminarem, mas eles estão curados. Luciana, muito bem colocado. Existe sempre aquele, eu vou colocar um termo feio aqui, mas é o preconceito. Não tem outra maneira de a gente descrever. Que era aquelas pessoas que olham e falam, esse teve doente, está doente. Esse preconceito não pode existir. É claro que durante o período de infectibilidade, de infecção da pessoa, isso tudo tem que ser tomado conta. A gente tem que evitar os contatos, tem que fazer o isolamento, o cercamento, o cerceamento, que foi feito aqui, junto da Secretaria de Saúde, com o pessoal da epidemiologia também, da vigilância, enfim. Foi realizado esse tipo de cerco, vamos assim dizer. Agora, hoje, depois do contato, depois da positividade do IgG, são pessoas que podem conviver normalmente em sociedade, tá pela rua, não há problema nenhum. É claro que a orientação nossa sempre é de evitar de ir à rua, ainda mais agora. A gente não sabe ainda, Luciana, se existe o risco do recontágio. Na verdade, a ciência ainda está aprendendo com o vírus e, portanto, não sabe se vai haver ou não recontágio dessas pessoas. Isto é, se elas realmente desenvolvem uma imunidade que vai ser para sempre, perene, ou se é uma imunidade temporária.
E doutor, como que a gente explica isso nessa doença? É algo assim que está fazendo um jogo de xadrez com os profissionais? Porque pessoas às vezes nem, né, não manifestam nada e tiveram a doença e essas pessoas podem passar, no caso, por exemplo, das crianças, dos adolescentes, e outras de forma tão assim forte, uma doença muito forte que leva ao óbito. Sim, Luciana, é verdade, você tem toda a razão. Ela é uma doença que ela tem essas duas faces, né? Uma face de ser uma doença praticamente inocente, que vai acometer aí, como a gente falou, em 85% dos casos, vai ser uma gripe leve ou um quadro assintomático, sem nenhum sintoma, e nesses 15 ou 10% restantes vai ter um quadro extremamente agressivo, virulento, que vai levar a pessoa à necessidade de internação, muitas vezes de intubação, enfim. Então, realmente, você colocou muito bem. Esse é um aspecto da doença que, em partes, ouvintes e Luciana, é ruim, porque a gente sabe que grande parte das pessoas vai ter sem ter nenhum tipo de sintoma. Então a gente fica um tanto quanto despreocupado. Porém, nas pessoas que têm sintomas, as pessoas que têm o aparecimento da doença em si, essas pessoas, via de regra, nesses 15%, vão ter complicações. Principalmente as pessoas que têm outras comorbidades ou os maiores de 60 anos. Então, pessoas que têm outras doenças, como diabetes, doenças respiratórias, como bronquite, asma, o DPOC, que é o enfisema, doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças cardiológicas, cardiovasculares, a insuficiência cardíaca congestiva, deficiências cardíacas, enfim. Quando você tem outras doenças associadas, o risco, é claro, acaba sendo maior. Doutora, eu estava lendo também que 25% aqui no Brasil, um índice até mesmo alto, de pessoas que não têm comorbidade alguma que estão sendo vítimas da Covid-19. E isso não tem como explicar, não é? Porque até jovens, eu tive conhecimento de alguns jovens que eu conheço que infelizmente faleceram, por exemplo, na Baixada Santista. Sim, inclusive, Luciana, eu vou colocar aqui que eu tenho um irmão meu, que é de 50 anos, jovem, ativo, sem nenhuma comorbidade, de 52 anos, que está com a Covid. A esposa dele, com 40 anos, também portadora de Covid lá em Santos, na Baixada Santista. Então, você tem toda a razão. A gente tem um índice de mais de 20%, algo em torno disso, 25%, 22% que eu vi aqui, de pessoas sem comorbidades que estão tendo complicações. Então, a gente sempre tem dito isso. Claro que as pessoas que têm comorbidades, o índice é maior. As pessoas com mais de 60 anos, o índice é maior. Porém, a doença ela não está respeitando uma regra, vamos dizer assim. O vírus nós tivemos um óbito de uma criança de 12 anos, uma criança de 2 anos, um adolescente de 14, outro adolescente de 16, sem comorbidades. Então, na verdade, esses cuidados a gente tem que ter para todas as faixas etárias, de todas as maneiras. Não é para a gente só pensar que só idoso ou pessoa que tem uma doença prévia que vai sofrer com a doença. E, doutor Rodrigo, como está a situação hoje em Ouro Fino e também em Serra Negra, onde o senhor lá atua também como vice-prefeito? Então, em Serra Negra está controlado, a gente tem 2 casos positivos hoje lá, um caso, inclusive, está em Três Corações, aqui em Minas. É um rapaz que veio para cá, prestador de serviço numa empresa de construção lá de Serra Negra, tá para cá, internado no hospital, mas passa bem, pelo menos é a última notícia que a gente tem. E o outro caso está em convalescência, está em praticamente cura, em casa lá em Serra Negra. Aqui em Ouro Fino a gente não tem nenhum paciente isolado, nós temos os pacientes que a gente tem de suspeitas, a gente ainda aguarda alguns exames, mas a grande maioria dos pacientes foi descartado, na verdade, o Covid. Luciano, é importante que a gente diga isso, porque tem aparecido muito na mídia, né? Todo paciente tem Covid, todo paciente tem coronavírus, Não, a gente pensa nos indivíduos que têm doenças respiratórias, ou que têm alguma comorbidade associada, ou que têm alguma queda do estado geral. Esses pacientes, a gente obrigatoriamente tem que pensar no vírus. É claro que não são todos que são positivos, aliás, ainda bem que a grande maioria vem negativo, mas a gente tem que tomar os cuidados de isolamento, os cuidados gerais, enfim. Nós temos hoje no Brasil, aí vocês estão acompanhando,
73 mil casos, tá? Com mais de 5 mil óbitos, 5.200 óbitos para ser exato. É um número muito grande, é uma letalidade grande, é um índice grande e pouca gente ainda testada, Luciana. A gente precisa realmente agilizar os testes para poder demonstrar qual vai ser o perfil real da doença no nosso país. Agora, para fazer os testes, precisa ter os testes, né? Que Ouro Fino a gente teria, em Serra Negra ou no Brasil, estão chegando testes, doutor? Estão chegando testes, mas uma quantidade ainda ínfima, muito pequena. Luciana, os países que determinaram uma melhor batalha contra a doença, vamos deixar dessa maneira, a Alemanha, a Coreia do Sul, Singapura, a Suíça, a Dinamarca, enfim, são países que testaram muita gente, que realmente realizaram muitos exames. Então a gente precisa ter esse tipo de característica. Porém, é óbvio que o governo não tem condição financeira de dar o teste para todo mundo, de estabelecer testagem em massa, mas a gente tem sim que iniciar esses testes. Os testes têm chegado aos poucos, em pequena quantidade, porém a gente espera que o governo possa não só enviar mais testes, enviar mais auxílio financeiro, inclusive para as instituições de combate. Isso é de suma importância para a gente. Você vê, é algo que a gente está se preparando, a própria Santa Casa de Ouro Fino, eu volto a dizer, eu tenho que enaltecer o trabalho aqui da direção, do Dr. Otávio, da Iara, enfim, de toda a equipe, porque em meio à pandemia, com todas as dificuldades, estão fazendo as reformas, estão melhorando o atendimento, abrindo novos leitos. E isso é complicado e demanda um caráter financeiro muito grande, Luciana. Então a gente precisa realmente do auxílio governamental. Muito obrigada, viu, doutor Rodrigo? Mais uma vez o senhor aqui conosco na Rádio Difusora, trazendo tantas informações assim precisas e importantes. Luciana, eu que agradeço, estou à disposição. Vamos continuar. Se você puder, ouvinte, fique em casa. Se for possível, fique em casa. Tome aqueles cuidados que a gente tem orientado, utilize a máscara, lave as mãos, enfim, proteja-se. Isso é o mais importante, é a única vacina que a gente tem. Luciano, um beijo grande, tudo de bom, o que precisar a gente está à disposição. Bom, você acabou de ouvir o médico pneumologista Rodrigo Magaldi, ele que é diretor técnico da Santa Casa de Ouro Fino, também vice-prefeito de Serra Negra e que toda semana tem tirado dúvidas dos ouvintes. Agora continue na nossa programação, um excelente feriado a todos, o comércio de Ouro Fino está aberto, mas lembre-se das restrições, tome cuidado, se puder fique em casa e a todos uma excelente tarde, até amanhã ou até segunda-feira, se Deus permitir.